Amsterdã. Uma cidade entrelaçada por canais. Vista do céu, ela oferece um espetáculo impressionante. Casas centenárias se aconchegam ao longo das vias navegáveis. As torres das igrejas recortam o céu. Imaginem uma pequena vila de pescadores às margens do rio Amstel. Era assim a Amsterdã em seus primórdios. Quem diria que essa vila modesta se tornaria um ícone mundial? Ao longo do século XIII, Amsterdã experimentou um crescimento constante. A pequena vila de pescadores começou a se transformar em um centro comercial. A localização da cidade às margens do rio Amstel era ideal. Comerciantes de regiões vizinhas reconheceram o potencial de Amsterdã. Eles acorreram para a cidade trazendo consigo mercadorias e ideias. Navios carregados de madeira, grãos e tecidos chegavam de portos distantes. A população da cidade aumentava com a chegada de novos moradores. As casas de madeira deram lugar a estruturas de tijolos mais duráveis. Novos canais foram escavados para facilitar o transporte de mercadorias e pessoas. Apesar de desafios como incêndios e doenças, a cidade perseverou. No século XIV, Amsterdã se tornou membro da Liga Hanseática. Essa poderosa aliança de cidades mercantis trouxe vantagens significativas. Os mercadores de Amsterdã prosperaram com o comércio de diversos produtos. Grãos, madeira e tecidos passavam pelo porto de Amsterdã. Uma nova classe mercantil surgiu, acumulando riqueza e influência, como os bandeirantes paulistas. Monumentos emblemáticos como o Waag foram construídos, uma espécie de mercado ver-o-peso da época. A crescente prosperidade da cidade era visível em seus mercados movimentados e em seus novos cais. A pesca do arenque foi fundamental para a ascensão de Amsterdã. O Mar do Norte era abundante em arenque, o que representava uma oportunidade e tanto. As novas técnicas de pesca revolucionaram a indústria. Amsterdã se tornou um centro importante no processamento do arenque. O comércio do arenque trouxe uma riqueza imensa e gerou muitos empregos. A vida cultural da cidade começou a florescer. A relação entre Amsterdã e a água sempre foi complexa. A água era fonte de transporte, alimento e proteção. No entanto, as inundações eram uma ameaça constante. Diques foram construídos para conter o mar e o rio. Canais foram escavados para drenar as terras e oferecer acesso. Amsterdã desenvolveu uma rede complexa de vias navegáveis. Este sistema moldou o caráter e a estética da cidade. Os canais desempenharam um papel essencial no desenvolvimento econômico. No século XVI, Amsterdã era um centro de comércio internacional vibrante. Os navios retornavam carregados de especiarias exóticas, sedas e outros tesouros. Comerciantes de toda a Europa afluíam para Amsterdã. O Banco de Amsterdã, fundado em 1609, impulsionou a economia da cidade. Novos canais foram escavados, expandindo a rede da cidade. Mansões elegantes surgiram ao longo dos canais. A população da cidade cresceu, tornando-se um verdadeiro caldeirão de culturas e línguas. A prosperidade econômica de Amsterdã decolou junto com sua reputação de tolerância religiosa. A cidade acolheu aqueles que fugiam da perseguição. Comerciantes protestantes e judeus encontraram refúgio em Amsterdã. Essa chegada trouxe consigo diversas tradições culturais e religiosas. A atmosfera tolerante de Amsterdã encorajou o intercâmbio intelectual e a inovação. Esse espírito contribuiu para o século de ouro holandês.
Enquanto Amsterdã prosperava, tensões borbulhavam sobre a superfície. Os holandeses se irritavam sobre o domínio espanhol e os altos impostos. As diferenças religiosas exacerbaram as tensões políticas. Guilherme de Orange emergiu para unir os holandeses contra o domínio espanhol. Em 1566, uma onda de iconoclastia marcou um ponto de virada. A fúria iconoclasta desencadeou a revolta holandesa. A revolta holandesa foi uma longa luta pela independência. Amsterdã acabou se juntando à rebelião. A localização estratégica da cidade e seu poderio econômico eram trunfos valiosos. Os navios de Amsterdã atacavam o comércio marítimo espanhol, tipo uns piratas do Caribe da época. A riqueza da cidade ajudou a financiar a rebelião, sabe como é? Dinheiro fala mais alto. O século XVII amanhecia glorioso para Amsterdã. Recém-independente, a República Neerlandesa estava pronta para a grandeza. O porto de Amsterdã se tornou uma porta aberta para o mundo. Navios carregados de tesouros chegavam aos armazéns da cidade. Uma nova classe de ricos comerciantes emergiu. Eles construíram magníficas residências ao longo dos canais. A Companhia Holandesa das Índias Orientais, ou VOC, era a cara do século de ouro holandês. Fundada em 1602, a VOC conquistou o monopólio do comércio de especiarias. Amsterdã se tornou o coração de um vasto império comercial. O sucesso da VOC trouxe uma riqueza imensa para a cidade. Os navios da companhia voltavam carregados de produtos exóticos. Essa riqueza deu início a um período de crescimento econômico sem precedentes. O século de ouro de Amsterdã também foi um período de grande desenvolvimento urbano. A população da cidade explodiu, levando à sua expansão. O icônico anel de canais foi projetado no início do século XVII. Os canais serviam tanto como vias de transporte quanto como elegantes áreas residenciais. Essa rede complexa deu a Amsterdã seu caráter único, um cartão postal reconhecido no mundo todo. A Era de Ouro de Amsterdã também foi um período de florescimento artístico e intelectual sem precedentes. A cidade atraiu artistas, cientistas e pensadores de renome. Grandes mestres como Rembrandt capturaram a alma da cidade em suas telas, enquanto cientistas faziam descobertas revolucionárias, impulsionando o conhecimento para além das fronteiras conhecidas. A atmosfera tolerante de Amsterdã, um verdadeiro oásis em tempos turbulentos, alimentou a inovação e a criatividade, tornando-se um farol para mentes brilhantes de toda a Europa. A Era Dourada holandesa, como todas as eras douradas, não foi isenta de suas sombras. Os mesmos fatores que impulsionaram Amsterdã a tais alturas, seu comércio global, suas aventuras coloniais, sua especulação financeira, também carregavam em si as sementes de seu declínio. À medida que o século XVII chegava ao fim, o domínio econômico de Amsterdã começou a declinar. Guerras com a Inglaterra e a França prejudicaram o poder naval da República Holandesa e interromperam as rotas comerciais. A concorrência de outras potências europeias ansiosas para abocanhar sua própria fatia do bolo do comércio global se intensificou. Além disso, os mercados financeiros de Amsterdã, antes um modelo de estabilidade, foram abalados por bolhas especulativas, principalmente a tristemente célebre tulipomania da década de 1630, que viu o preço dos bulbos de tulipa atingir níveis insustentáveis antes de despencar de forma espetacular, arruinando muitos investidores. Embora Amsterdã nunca tenha recuperado os picos vertiginosos de sua era de ouro, seu legado perdurou. A cidade permaneceu um importante centro comercial e financeiro, seus canais testemunhando seu passado ambicioso, e seu espírito de tolerância, inovação e empreendedorismo continuou a moldar seu caráter nos séculos seguintes.
O século XVIII lançou longas sombras sobre a Era de Ouro de Amsterdã. O porto, antes vibrante, repleto de navios de terras distantes, tornou-se mais silencioso. Os ecos das movimentadas rotas comerciais desapareceram, substituídos por uma sensação de estagnação. A República Holandesa, outrora uma força dominante no cenário mundial, enfrentou desafios crescentes ao seu poderio econômico e político. Uma série de guerras dispendiosas contra a Inglaterra e a França drenaram os cofres da nação e enfraqueceram seu controle sobre rotas comerciais vitais. A outrora poderosa frota holandesa, a inveja da Europa, lutava para manter sua supremacia diante de rivais cada vez mais poderosos. Amsterdã, tão dependente de seus empreendimentos marítimos, sentiu o impacto profundamente. As indústrias antes florescentes da cidade, como a construção naval e o comércio de especiarias, enfrentaram forte concorrência de potências emergentes. Os ventos do comércio global, antes tão favoráveis a Amsterdã, pareciam ter mudado, levando oportunidades para outros portos e deixando a cidade às voltas, com lucros decrescentes e uma sensação de incerteza em relação ao futuro. A energia vibrante que caracterizou a Era de Ouro de Amsterdã deu lugar a uma atmosfera mais moderada. A população da cidade, que antes crescia rapidamente com a chegada de pessoas em busca de fortuna, estabilizou-se e o ritmo de vida, antes impulsionado pela busca incessante por riqueza e oportunidades, assumiu um compasso mais constante. O século XIX marcou o início de uma era de profunda transformação em toda a Europa. A Revolução Industrial se espalhou pelo continente, remodelando a ordem econômica e social. Amsterdã, lenta em se adaptar a essas mudanças, se viu numa encruzilhada. Centros industriais como Manchester e a região do Ruhr desafiaram a posição comercial de Amsterdã. Os bens tradicionais declinaram à medida que os artigos manufaturados inundavam o mercado. Os armazéns de Amsterdã, antes movimentados, pareciam relíquias de um tempo perdido. No entanto, o espírito de inovação ressurgiu. Comerciantes investiram em novas indústrias, como a lapidação de diamantes e o refino de açúcar. O setor financeiro demonstrou resiliência. Os líderes modernizaram a infraestrutura, aprimorando o saneamento e expandindo o transporte. Conforme o século XIX avançava, Amsterdã se deparou com um desafio considerável: o acesso ao mar, cada vez mais prejudicado pelo assoreamento do Zuiderzee, tornando o comércio caro e lento. Em 1876, após anos de planejamento e construção, o Canal do Mar do Norte foi concluído, uma ligação direta entre Amsterdã e o Mar do Norte, reafirmando a conexão da cidade com o mundo. O canal, uma maravilha da engenharia, criou um canal profundo para grandes navios, transformando o porto e o comércio de Amsterdã. O século XX começou para Amsterdã, entre promessas e incertezas. A cidade se tornou uma metrópole moderna, com seu porto vibrante e suas ruas iluminadas por postes elétricos. No entanto, o conflito na Europa lançava uma sombra ameaçadora, prenunciando outra guerra devastadora. Em 1940, essa sombra caiu sobre Amsterdã. A Alemanha nazista invadiu a Holanda, aniquilando sua neutralidade e mergulhando Amsterdã na escuridão. A cidade se viu sob o jugo de um regime brutal. A ocupação nazista gerou sofrimento imensurável, especialmente para sua população judaica. A história de Anne Frank se destaca como um símbolo pungente dos horrores do Holocausto. Seu diário, um testemunho de resistência, tornou-se um best-seller mundial, garantindo que o mundo nunca se esqueça. Em 1945, com as forças aliadas libertando a Europa, Amsterdã deu um suspiro coletivo de alívio. A cidade, marcada pela guerra, encarava a difícil tarefa de reconstruir seu tecido físico e social. Os anos pós-guerra foram um período de austeridade e dificuldades, lembrando os tempos difíceis do pós-guerra. Mas, em meio aos escombros,
florescia um espírito de resiliência, como o de uma fênix renascendo das cinzas, determinado a recuperar a identidade de Amsterdã. Prédios destruídos foram restaurados, canais dragados e pontes reconstruídas, tijolo por tijolo, como um mutirão nacional. O governo holandês implementou programas sociais abrangentes, garantindo acesso à saúde, educação e moradia, como um alicerce para a nova fase. Ao romper dos anos 60, Amsterdã passou por uma transformação notável, deixando para trás a austeridade do pós-guerra e abraçando uma nova era de dinamismo social e cultural. A cidade se tornou um imã para artistas, músicos, escritores e espíritos livres, atraídos por sua atmosfera tolerante, sua cena artística experimental e a reputação de ser um lugar onde tudo era possível. Os canais de Amsterdã, antes símbolos de seu passado mercantil, se tornaram o pano de fundo de um vibrante movimento contracultural. As casas flutuantes, adornadas com murais coloridos e símbolos de paz, alinhavam-se nas vias navegáveis, e seus moradores desafiavam as noções tradicionais de vida e adotavam estilos de vida alternativos. Os cafés, que ofereciam muito mais do que cafeína, se tornaram pontos de encontro para aqueles que buscavam explorar estados alterados de consciência. O bairro da Luz Vermelha de Amsterdã, por muito tempo um local de transações obscuras, se tornou um símbolo da atitude liberal da cidade em relação ao trabalho sexual, o que provocou debates acalorados sobre moralidade e liberdade individual. Esta era de experimentação social e cultural, embora não isenta de desafios e controvérsias, consolidou a reputação de Amsterdã como uma cidade na vanguarda da mudança social, um lugar onde os limites eram ultrapassados e as convenções questionadas. Foi uma época em que Amsterdã realmente se afirmou, abraçando sua identidade única como uma cidade que ousava ser diferente. Hoje Amsterdã se destaca como um ícone global, mesclando uma rica história com um espírito vibrante e vanguardista. Seus canais, antes artérias vitais de seu império comercial, hoje atraem milhões de turistas anualmente. Edifícios históricos se erguem como testemunhos de uma era passada, enquanto maravilhas modernas despontam ao seu lado. Amsterdã permanece uma cidade de contrastes, onde tradições seculares coexistem com tendências inovadoras. Seus coffee shops e museus refletem seu rico patrimônio cultural e seu espírito liberal. O compromisso de Amsterdã com a sustentabilidade lhe rendeu o reconhecimento como uma das cidades mais agradáveis de se viver no mundo. Ela continua sendo uma cidade de infinitas possibilidades, onde a história sussurra nas ruas de paralelepípedos e os canais brilham com a promessa de novas aventuras. A jornada de Amsterdã, de uma humilde vila de pescadores até seu status de ícone global, é uma prova da resiliência, adaptabilidade e espírito de inovação ilimitado da humanidade. Desde o início, a cidade enfrentou desafios com coragem, transformando adversidades em oportunidades e remodelando sua paisagem e identidade ao longo do tempo. Os canais que antes eram as artérias de seu império comercial agora serpenteiam por uma metrópole moderna, suas águas tranquilas refletindo séculos de história. As casas com empenas, antes residências de ricos mercadores, hoje abrigam uma população diversificada, cada uma com suas próprias histórias para contar. O legado de Amsterdã não se limita a tijolos e pedras. Está também enraizado no próprio tecido de sua sociedade. Seu espírito de tolerância, nascido de séculos acolhendo pessoas que fogem da perseguição, permanece um pilar de sua identidade. Seu compromisso com a inovação, visível em seu próspero setor tecnológico e suas iniciativas de planejamento urbano sustentável, garantem que ela permaneça na vanguarda do progresso. A cidade que antes dominava as rotas comerciais globais, agora cativa corações e mentes com seu charme, cultura e espírito duradouro. A história de Amsterdã nos lembra que,
mesmo os começos mais humildes podem florescer em algo verdadeiramente extraordinário. E assim, enquanto nossa jornada pela história de Amsterdã chega ao fim, convidamos você a embarcar na sua própria aventura por esta cidade fascinante. Passeie pelos seus canais pitorescos, perca-se em seus museus renomados e mergulhe na atmosfera vibrante das ruas e cafés. Amsterdã tem algo especial para todos. Crie a sua própria aventura inesquecível em Amsterdã. Deixe que a história da cidade inspire você, que sua cultura te envolva e que seu espírito permaneça com você muito depois da sua partida. Não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com seus amigos. Obrigado por nos acompanhar.